Opa, e aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Filosofia, o nosso canal aqui do YouTube, o melhor canal de política e filosofia e sociologia e ciências humanas desta humilde plataforma. Siga o Filosofia lá no Instagram, @Filosofia. Siga o Filosofia no Spotify, no nosso Pobrecast, né? Lá no Filosofia. Um brinde aqui, ó, com água, tá? Olha lá, ó. Um brinde com água, um brinde aquático. Ó. Seguinte, a gente fez um vídeo aí no Filosofia, socialismo em 5 minutos, e aí foi um pouco mais do que 5 minutos. Agora a gente vai fazer um vídeo falando sobre comunismo. Olha que legal. O fantasma do comunismo. Fantasma. Qual que é a nossa ideia aqui hoje, né? É falar sobre isso. É pegar alguns aspectos, é desmistificar e, assim, problematizar sobre essas questões. Eu não me vejo como professor, sabe? Apesar de eu ser professor, né? Dessa profissão, né? Mas o que eu exponho aqui, evidentemente, não tem nada a ver com as instituições na qual eu ministro minhas aulas, né? Isso daqui é um trabalho meu independente, isso é óbvio, tá? E assim, eu acho que eu sou mais um explicador, entendeu? Humildemente falando. Então eu tô aqui para te explicar sobre o que é o comunismo. Olha que legal, né? E derrubar aí algumas, vamos pensar, algumas fake news. Pode ser? Vou fazer uma palavra que está na moda. Primeira coisa, comunismo não é ditadura e nem é pobreza para todo mundo, entendeu? Quem faz voto de pobreza é monge, sacou? É o monasticismo cristão lá, o Santo Antão do Deserto, que fez voto de pobreza, São Francisco de Assis, né? Comunismo não é isso. Isso é o que a mídia capitalista e a burguesia vendem para você desde sempre, desde que você é criança, né? A ideia de que comunismo é pobreza generalizada e ditadura, etc, etc. Na verdade, a definição básica é assim, o comunismo, cara, ele é a única ideia que realmente quer acabar com a exploração do homem pelo homem. Percebe? É isso. No século XIX, Karl Marx, que era economista, veja bem, a galera acha que o Karl Marx ele escreveu sobre comunismo e socialismo, só que o Karl Marx escreveu sobre o capitalismo. Era um economista e a grande obra do Karl Marx, chamada O Capital, tá? Na qual ele estuda o sistema capitalista e ele vê onde estão as falhas, percebe? E apresenta um sistema alternativo àquilo. Então é engraçado, porque às vezes o cara fala assim, eu vou estudar economia, ciências econômicas, né? E economia, na verdade, é economia política, tá? A essência da economia lá com Adam Smith e tal. A economia, ela dialoga com o povo diretamente, dialoga com a população, né? Ela não é uma coisa assim, tecnocracia e estatística apenas, né? Mas é engraçado que às vezes você vê o cara fala assim, eu vou estudar economia. Aí ele vai para a universidade achando que vai estudar só os liberais, né? O Milton Friedman, como chama? Aquele neoliberal lá da ditadura do Pinochet, o Ludwig von Mises, né? O neoliberal, né? Vou estudar só esses caras. Só que veja bem, ó, não é só isso, né? Não é só isso. Você vai estudar o John Maynard Keynes, que propõe uma saída menos desumana para tirar os Estados Unidos da crise de 29, com o Estado intervindo na economia e políticas públicas para combater a desigualdade. E você vai estudar o Karl Marx, percebe? Então, assim, às vezes o cara entra numas de estudar economia e fala, vou estudar só os neoliberais, igual aquela molecada imbecil do MBL fica aí, né, falando, né, que evidentemente eles não estudaram aquilo também, tá? Eles não estudaram nada, aqueles moleques. Mas a grande questão é assim, não gostei, o MBL tá me ouvindo, não gostou? Vamos debater, me chama para debater aí em algum podcast, ia ser sensacional a gente debater, não ia? Ou será que vocês vão arregar? Vai arregar um canalzinho
de 2.800 e quase 2.900 assinantes, seguidores. Agradeço a você que chegou agora no Filosoféia. Compartilhe, reverbere, curta esse vídeo, acione as notificações. Faz isso aqui chegar em mais gente, entendeu? Conhecimento se multiplica dividindo, tá bom? E aí é o seguinte, o cara muitas vezes fala, não, igual os babacas do MBL, vou estudar economia, vou estudar só os liberais. Não, vai estudar Marx. Em qualquer universidade, entendeu? Até em universidade que tem fama de universidade conservadora, mercadológica e tal, vai estudar Karl Marx. Porque Marx era economista, é isso, né? E o Karl Marx, na sua obra O Capital, né, ele percebeu, estudando o sistema capitalista, ele percebeu que o dono da fábrica fica rico porque paga para o trabalhador uma ínfima parcela da real riqueza que o trabalhador produz, entendeu? E o nome disso é salário, né, evidentemente, mas assim, o resto, a mais-valia, vira lucro, sabe? Então, o que o trabalhador recebe? Ele recebe uma pequena parte da real riqueza que ele produz. Aí você fala, tá, e o burguês? O burguês fica a maior parte em forma de lucro. Então, isso não é trabalho duro do burguês. Isso é roubo estrutural. Você entendeu? Aí você fala, e o burguês não produz riqueza? Não, porque riqueza é mercadoria. O burguês não produz riqueza. E por que o burguês não produz riqueza? Porque se ele produzisse riqueza, ele ia ser chamado de trabalhador. Entendeu? Essa é a grande questão. E assim, o que o Marx propõe, então? O que é o tal do comunismo, né? Que ele apresenta? O comunismo é o seguinte, o povo organizado decide o que produzir, tá? Para satisfazer necessidades humanas. E essas necessidades humanas não são só ingestão de 2.100 calorias, mas também são necessidades, assim, intelectuais, percebe? Que o cara tem acesso à arte, tem acesso à cultura, tem acesso à educação, né? Evidentemente à saúde e tal. Então é assim, o povo organizado decide o que produzir para satisfazer suas necessidades humanas, tá? E ninguém mais passa fome para que um burguês tenha um jatinho, para que o velho da van sobrevoe e passe por cima da sua cabeça com um jatinho, para que o Silas Malafaia tome dinheiro do povo em nome de Jesus e fale que precisa comprar um novo avião. Você entendeu? A essência do comunismo é essa, é de acordo com as suas necessidades, tá? Ninguém precisa passar fome para que o burguês ele ostente um modo de vida que é de uma disparidade gigantesca em relação à maioria da população. E assim, cada um contribui conforme sua capacidade, tá? E recebe conforme sua necessidade. Então é um sistema que, na teoria, né, apresentada por Marx, é uma coisa simples, justa e humana. Esse é o grande barato. Simples, justo e humano, entendeu? Então, assim, mas você já deve ter ouvido falar, evidentemente, né? Aí no fantástico mundo do WhatsApp, nas redes sociais e até, sei lá, em churrasco da família e tal. Aquele seu tio especialista em ciências políticas, né? Que se formou pela Universidade do WhatsApp, né? Ele fala assim, mas na prática o comunismo sempre deu errado. Nunca vai dar certo porque sempre deu errado, porque o homem é ganancioso. Olha, toda vez que o comunismo começou a dar certo, cara, o capitalismo mundial partiu para cima. Essa é a grande questão, tá? Partiu para cima como? Na Rússia. Pensa na Rússia. A Rússia era um país agrário, destruído pela Primeira Guerra Mundial, destruído pela guerra russo-japonesa de 1905 e lá atrás pela Guerra da Crimeia, onde o povo usava arado de madeira, sabe? E aí você pensa, a União Soviética, ela torna-se uma superpotência que derrotou o nazismo, industrializou-se em tempo recorde, né? Colocou o primeiro satélite da história em órbita, o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, autor daquela frase, a Terra é azul, tá? Educação e saúde garantidas.
Stalin, ele errou, né? Óbvio, né? Claro, né? Rogério, vai passar pano pro Stalin? Não, nem fudendo. Stalin errou em meio a invasões, em meio a sabotagens e bloqueios. Isso é um fato. Mas mesmo assim, o padrão de vida do trabalhador soviético médio era bem melhor do que o de muitos países capitalistas. Entendeu? União Soviética, nosso primeiro exemplo. China. Né? Vamos pegar a China agora. A China, em 1949, era um dos países mais pobres do mundo. Em 1949, tá? Hoje, tirou mais de 800 milhões da pobreza. Mais de 800 milhões de indivíduos saíram da pobreza extrema, tá? Em poucas décadas isso ocorreu. Foi o Partido Comunista Chinês que fez isso. Essa é a grande questão. E ele fez isso como? Não foi o mercado, o livre mercado, não foi o Deus mercado, não foram as multinacionais, tá? Foi o Partido Comunista Chinês que fez isso como? Com planejamento, tá? Planejamento econômico, com socialismo, e esse socialismo com características chinesas, tá entendendo? E o que é esse socialismo com características chinesas? Foi o maior milagre econômico da história humana, percebe? Hoje, 90% da população chinesa tem casa própria, tá? 90% da população chinesa. E a China fez tudo isso contra as receitas impostas pelo Consenso de Washington, pelo FMI, pelo Banco Mundial e etc, etc, tá? E sabe um negócio muito doido? Os jovens norte-americanos, eles perceberam que a China, ela era uma superpotência quando o TikTok foi proibido nos Estados Unidos. Aí jovens americanos começaram a baixar o TikTok chinês e aí eles viram que a galera lá não está comendo cachorro, não está morando na rua, não está vivendo naquelas cidades industriais poluídas, uma coisa meio apocalíptica e tal. Eles viram que o povo chinês tem acesso à saúde, eles viram que o povo chinês tem acesso à educação. A universidade na China, você paga uma quantia, ela é pública, ela não é 100% gratuita, como a nossa aqui no Brasil, né? como a nossa universidade. Mas ela é uma universidade pública onde você paga uma quantia irrisória por ano, o equivalente a uma mensalidade, entendeu? No ano inteiro, tá? Para você poder estudar. Aí o jovem americano percebeu, falou, porra, então, por que eu achava que eles comiam cachorro? Por que eu achava que eles viviam numa merda desgraçada? Por que eu achava que eles viviam excluídos, marginalizados, numa pobreza extrema? É a propaganda, né? É a propaganda estadunidense. Tal qual faziam na Guerra Fria uma propaganda anti-soviética, entendeu? É simples assim. Tá, China. E Cuba? Vamos pensar agora em Cuba. Cuba, Fidel, Che Guevara, etc, etc. Cuba, ela está bloqueada há mais de 60 anos pelos Estados Unidos na Organização dos Estados Econômicos, o tal do embargo econômico, você entendeu? E ainda tem uma das melhores medicinas do mundo, né? Hoje, médicos cubanos estão salvando vidas na África, na América Latina. Você teve o problema mais médicos aqui no Brasil, por exemplo, né? Onde médicos cubanos iam atender em lugares onde a galera que se forma em medicina no Brasil não quer atender, né? Ou você acha que o cara quer se formar numa universidade, numa faculdade de medicina e atender sei lá, numa cidadezinha no sertão da Paraíba? Percebe? Não, o cara quer a grana, o cara quer o status, o cara quer etc, etc. Então esses médicos cubanos, eles estão salvando vidas, né? Na América Latina, na África e tudo mais. E assim, a alfabetização na ilha de Cuba é quase 100%, cara. Quase 100%. E uma coisa importante, lá não tem ninguém dormindo na rua, entendeu? Isso é fundamental, né? Isso é dignidade, percebe? Por exemplo, só em São Paulo você tem 151 mil pessoas em situação de rua, né? Nos Estados Unidos, onde o capitalismo deu certo, nossa, deu muito certo. Nos Estados Unidos tem mais de 700 mil pessoas morando na rua. Mais de 700 mil pessoas morando na rua, né? Então, assim, você prefere o quê? Percebe? Essa é a grande questão. E aí tem uma outra coisa também que você já deve ter ouvido e que a gente precisa desmistificar. E os milhões de mortos pelo comunismo. Tá, os milhões de mortos. Vamos lá. Guerras, fome causada por invasões ou por bloqueios ou por embargos, ou líderes, né,
que distorcem o marxismo, como Joseph Stalin fez, como Pol Pot fez, né? Então, e aí você para pensar, quem matou mais, o comunismo ou o capitalismo? Vamos pensar no capitalismo e as mortes que esse sistema tem no seu histórico, no seu currículo. Ó, a escravidão. Só a escravização, né, durante o capitalismo mercantil, a acumulação primitiva de capitais, Portugal, por exemplo, ao colonizar o Brasil, vai trazer de 10 a 12 milhões de africanos escravizados em navios negreiros atravessando o Atlântico, tá? Para plantar cana aqui no Brasil, para minerar o ouro, né? Depois plantar café, algodão no Maranhão para atender a demanda da indústria têxtil britânica, etc, etc, etc. Tá. Um livro bom para entender isso, Caio Prado Júnior, tá? História Econômica do Brasil e Formação do Brasil Contemporâneo. São 2 livros excelentes para entender isso. Aí você pensa, se eles trouxeram 12 milhões e cerca de metade da carga, né, no navio negreiro, dos homens nos porões, homens, mulheres e crianças, metade morria, quer dizer que outros 10 a 12 milhões morreram, né? É o segundo maior genocídio da história da humanidade, depois do genocídio indígena. Olha só que interessante. Quando Colombo chega aqui, em 1492, a América contava com população indígena de 75 a 90 milhões de indivíduos. 150 anos depois, esse número está em 3,5 milhões. Ah, onde é que eu vou ler isso? As Veias Abertas da América Latina, tá? É uma excelente referência. Outro livro também bom para entender isso, Armas, Germes e Aço, tá? E é o quê? É o capitalismo mercantil, é o imperialismo ibérico, é Portugal e Espanha, né? Então, ó, só a escravidão já temos uma contagem aí significativa de corpos, né? O neocolonialismo, na África, né, no século XIX, após o Congresso de Berlim em 1885. Só o rei Leopoldo II da Bélgica, só os belgas lá no Congo, só eles no Congo deixaram 12 milhões de mortos. Entendeu? Isso é o dobro de judeus mortos no Holocausto. Deu para entender? É o neocolonialismo. Em busca do quê? Em busca de matéria-prima, em busca de mercado consumidor. É o capitalismo. Não foi o comunismo que matou, concorda? Foi o capitalismo. A fome na Índia Britânica, né? Onde as terras férteis na Índia, elas são, os britânicos se apropriam para produzir chá, para abastecer o mercado externo. E o povo morre de fome, o povo indiano, né? É o capitalismo, é o imperialismo britânico. As bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, não são bombas comunistas, percebe? Vem de uma potência capitalista em nome da liberdade, na terra da liberdade, onde você tem a maior população carcerária do mundo. É curioso você pensar que a maior população carcerária do mundo está nos Estados Unidos, que é chamada de terra da liberdade, né? Então essas 2 bombas vieram da terra da liberdade. Guerra do Vietnã, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão. E ainda hoje, o capitalismo ele mata com fome, que é evitável, tá? Com falta de remédios, com a precarização do sistema de saúde. Vai ver nos Estados Unidos o que é não existe sistema de saúde naquele lugar, sabe? Então a precarização da saúde leva à morte, sim, nos Estados Unidos. A precarização do trabalho leva as pessoas à morte também. Tudo isso é o capitalismo, né? E assim, ó, o capitalismo ele já resolveu o problema da produção, percebe? Hoje produzimos comida e bens suficientes para todo mundo 10 vezes mais do que o necessário para o mundo. Opa, é isso que está acontecendo. O problema é a distribuição. O capitalismo ele distribui para o lucro e não para a necessidade, né? Daí vem a crise de 2008, o desemprego estrutural, as mudanças climáticas, entendeu? Quem é que polui? As grandes corporações capitalistas. Tem um documentário que você vai gostar de ver, chama Forget Shorter Showers. Em inglês é tipo, esqueça banhos mais curtos. Não adianta você tomar banho de 2, 3 minutos enquanto as grandes corporações, tá, continuarem gastando água.
tá? Para produzir para o agronegócio, etc, etc. Essa é a grande questão, né? E veja bem, são empresas capitalistas, percebe? E assim, ó, comunismo não é tirar do rico para dar para o pobre, não é isso. Isso é Robin Hood, tá? É acabar com a categoria rico que vive de explorar. Essa é a grande questão, né? O comunismo não promete um paraíso instantâneo. Não promete um paraíso instantâneo. Ele promete uma sociedade sem classes, onde o ser humano pode desenvolver plenamente suas potencialidades, porque ele vai ter tempo para isso. Você entendeu? Se você está cansado de trabalhar para enriquecer outro, de ver gente passando fome enquanto um jatinho do velho da van passa por cima da sua cabeça, se você está cansado de financiar um carro e pagar 2, né, para o sistema financeiro, de financiar uma casa e pagar por 2 para o sistema financeiro, e se você, por acaso, der uma merda e você não conseguir pagar a casa, quem vai tomar sua casa não é o comunismo, não é o movimento, não é o MTST, tá ligado? Não é o Partido Comunista. Quem vai tomar sua casa é o banco, entende? Então, assim, ó, para você que quer um mundo melhor, o comunismo não é uma utopia. Ele é a única resposta racional. Beleza? Até uma próxima. Curta, compartilhe, reverbere. Conhecimento se multiplica dividindo. Siga o Filosofia aqui no Instagram e também no Spotify. Um abraço, até mais.